Queridos irmãos, que a paz do divino Mestre Jesus continue reinando nesta casa de fraternidade e oração, sobretudo em nossos corações. No Eclesiastes, no capítulo 3, há uma passagem que diz: há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para fazer, para desfazer. É grande esse texto, é um poema lindo, maravilhoso, no capítulo 3 de Eclesiastes, que compensa compulsar, mostrando o valor do tempo. O Espiritismo surgiu no dia 18 de abril de 1857, em França, trazendo para nós a certeza do tempo transformado em prova e expiação para a regeneração. O nosso mundo está preparado pelo Espiritismo, já nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Nós encontramos essa passagem falando que o Espiritismo veio nos trazer uma nova era para a redenção da humanidade. E também no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a progressão dos espíritos, ali fala que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Imaginamos 1857, os espíritos dizendo que estávamos chegando ao momento da transformação da humanidade. Estamos até hoje aguardando essa transformação, porque nós somos ansiosos. Nós achamos que o que tem que ser agora. Eu quero agora, senão não vale. Mas temos que ter paciência e a certeza de que os espíritos vieram nos trazer essa revelação. Revelação feita pelo Espírito de verdade, que é o próprio Mestre Jesus, que veio como ele afirmou, que ele viria para nos trazer o Consolador, o Espírito de verdade. Mas nós vemos no livro Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 17, item 37, Allan Kardec e os espíritos superiores dizendo: Jesus deixou para si a completação posterior dos seus ensinos, quando ele veio com o nome de Consolador, de Espírito da Verdade. Está ali revelado com todas as letras, nesse capítulo do livro Gênesis. E Jesus, que nos trouxe todas as leis, as três revelações para a humanidade, desde quando chegou o tempo que o Eclesiastes diz, tem esse tempo, e esse tempo é respeitado. Nós não sabemos qual é o tempo, pela nossa ignorância
e pela nossa ansiedade. Mas há um tempo para tudo. Como Jesus diz, afirmando que nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus perceba. Um fio de cabelo não se torna branco sem a quiescência divina. Um pardal não morre sem a permissão de Deus. E nós pensamos, quanta gente tem morrido e morre sempre de todo tipo de necessidade. Morre. E nós dizemos, onde está Deus? Mas a morte é a continuação da vida. Na realidade, morrer é passar, voltar para a nossa pátria. Nós aqui chegamos, nos deixamos iludir com os desejos e assim queremos que seja diferente. Mas tudo está determinado. E assim, o Espiritismo, que veio nos trazer a transformação da humanidade para um mundo de regeneração, Emmanuel, que escreveu um belíssimo livro falando sobre a história do Espiritismo, a história da humanidade à luz do Espiritismo, o livro A Caminho da Luz. Ele escreveu, psicografado pelo Chico Xavier, pela psicografia sublimada de Chico Xavier, em 34 dias, no dia 17 de agosto de 1938 até 21 de setembro de 1938. 34 dias. Está fazendo ontem, 21 ontem, fazendo 83 anos que esse livro foi psicografado. Ali, Emmanuel fala sobre a caminhada da humanidade, fala sobre os exilados da capela, que para cá vieram 12 mil anos atrás. 12 mil anos. Na época em que havia o degelo, a humanidade estava saindo da era do gelo, nessa época, 12 mil anos atrás, vieram para cá os capelinos, exilados, como sempre aconteceu em todos os planetas do universo. Essa ida e vinda, como Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Nós não ficamos só na morada. Tudo depende do nosso propósito. E há um propósito para tudo debaixo dos céus. E a vida é uma escolha. Há sempre essa transmigração dos seres de planetas para planetas. E assim vieram para cá os exilados, e como nunca estamos sós, estamos, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, sempre, invariavelmente, cercados por nuvem de testemunha. Nunca ninguém fica só. Deus, o nosso Pai de amor e justiça, nunca nos deixa sós. E aqueles lados da capela para cá vieram, deixando para trás toda a sua história. Esse orbe da capela, que dista 42 anos-luz da Terra, aqui chegaram, mas os espíritos amorosos, os espíritos superiores, vieram espontaneamente, se oferecendo para Deus, para Jesus, o Cristo planetário, para que pudessem colaborar com aqueles que aqui estavam, para se redimirem das suas faltas, como eles assim escolheram, mas também para trazer um impulso à humanidade autóctone, ao povo autóctone do nosso planeta. Eles vieram
e formaram 4 grandes tribos, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. As castas da Índia, as tribos de Israel, e o grupo dos Árias e os povos da Índia. Eles assim, o povo do Egito. As 4 raças aqui se aglomeraram por afinidade de sentimentos. Eles se afinizaram e receberam ajuda daquela pleiade de espíritos superiores. Ali nós vemos na Bíblia, falando sobre Abraão, Isaac, Jacó. Ali com a sua dinastia, Abraão trouxe Isaac, filho que ele teve com a Sara, e Ismael, que teve com a sua serva Agar. Ismael, que é o responsável pelo Brasil. O governador do Brasil é o Ismael. Assim como São Luís é o governador da França, estipulado por Jesus. E Abraão teve esses filhos, essa dinastia, que continuaram tendo filhos, todos vindo da capela para ajudar, assim como Isaac, que depois teve várias reencarnações. Dizem os que estudiosos da reencarnação que ele veio depois como profeta Daniel, depois como João Evangelista, e o Jacó, que transformou-se em Israel, e tem toda a história na Bíblia. E diz Allan Kardec que a Bíblia não está errada, nenhuma linha, nenhuma palavra, mas depende da interpretação. É necessário que interpretemos a Bíblia, mas a Bíblia não está errada. E ali nós vemos, então, Abraão, Isaac, Jacó se tornou Israel. Aí teve as 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Áser, José e Benjamim. Essas 12 tribos foram se espalhando e foram também trazendo espíritos maravilhosos para construírem um novo planeta, ajudarem aqueles nós primitivos da Terra a evoluirmos. Tudo é progresso, tudo é evolução na humanidade. E quando surgiu o Espiritismo, 1857, quase nada existia de progresso. Veio o Espiritismo alavancar o progresso. E Allan Kardec teve a hombridade de dizer que se em algum ponto o Espiritismo estiver errado, abandonemos esse ponto e fiquemos com a ciência, porque ninguém pode deter a marcha da ciência. Ninguém pode deter a marcha do progresso. E a ciência, perseguindo as lições do Espiritismo, sempre se beneficiou e até o prezado momento nunca conseguiu dizer que tem uma vírgula errada na doutrina espírita. Em 1859, 2 anos depois que surgiu o Espiritismo, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace chegaram à conclusão sobre a origem das espécies e fizeram um estudo. Alfred Russel Wallace já possuía a moral espírita e deixou que Charles Darwin, sozinho, patenteasse o livro A Origem das Espécies, a Evolução das Espécies. 2 anos depois. Enquanto isso, lá em Brno, na Tchecoslováquia, um monge no mosteiro chamado Gregor Mendel estava trabalhando com as ervilhas
trabalhando, estudando, fazendo experiências científicas. Ele que gostava muito de biologia, mas ele queria ser professor de biologia, ele fez 3 provas e não passou nas 3 provas. Ele que era excelente em biologia, ele não passou nas 3 provas. E às vezes nós pensamos assim, por que eu não passei nisso? Por que eu não consegui isso? Por que eu não acertei isso? Tudo que Deus faz é bom. Há tempo para tudo. Nada sai errado. Tudo sai certo. Evidentemente, o pastor, o monge, o padre Gregor Mendel tinha capacidade imensa, sobrando para ser professor de biologia. Mas ele não passou porque não era esse o destino. Não era essa a missão que ele precisava trazer para nós na Terra. Assim, 1865, 8 anos depois do surgimento do Espiritismo, ele entrou com as suas pesquisas, falando sobre a hereditariedade, sobre genes recessivos. Ele entrou com esse assunto e a humanidade custou a encontrar Gregor Mendel. 45 anos a humanidade desconheceu. O Gregor Mendel fez o seu trabalho, desencarnou e ninguém soube quem era ele. Somente depois, em 1910, que um biólogo chamado Thomas Hunt Morgan, na Universidade de Columbia, em New York, criou uma sala fly room para ali, então, estudar as drosófilas melanogaster, as moscas de fruta. Drosófilas melanogaster. E fez um laboratório para estudar. E ali, sim, ele chegou à conclusão de toda a estrutura genética. E aí concedeu a Gregor Mendel o título de pai da genética. O pai da genética não soube que foi pai da genética. 45 anos depois, como que nós temos que saber esperar? Aí nós pensamos, mas o mundo vai passar para a regeneração? E o mesmo Emmanuel, que nos trouxe esse livro maravilhoso, A Caminho da Luz, ele vem no plantão de respostas segundo esse livro, o Pinga Fogo, mas o plantão de respostas segundo, ele vem escrever que o mundo estará no ápice da regeneração no ano 2057. Ocasião em que completará 200 anos do surgimento da doutrina espírita. Há tempo para tudo. Tem que haver um tempo. Tudo está ali programado, de acordo com o nosso Pai Celestial, que concedeu ao ungido dele, que é Jesus, o Cristo de Deus, concedeu a ele a governância, a administração do nosso planeta. E está tudo sob controle. E nós tomamos conhecimento e passamos por esse período de pandemia. Isso é angustiante. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dificuldade, ninguém quer ter obstáculos. Todos nós queremos viver tranquilamente, sem incômodo, porque nós temos o hábito de nos deixar incomodar. Tudo nos incomoda. Tudo nos incomoda. Mas devemos esperar. Nós estamos no ano 2021,
2057, nós pensamos, ainda tem 36 anos. Mas a casa está sendo organizada. Assim como foi organizada a partir de O Livro dos Espíritos, no surgimento do Espiritismo, e vieram as grandes descobertas, depois de Thomas Hunt Morgan, foram surgindo outras descobertas fantásticas. Surgiu o telefone, surgiu a internet em 1989, a World Wide Web, por Tim Berners-Lee, na Inglaterra, 1989. Mas antes, 1953, surgiu a certeza do DRA, do ácido desoxirribonucleico, que foi descoberto a partir das investigações nas células, quando o cientista Linus Pauling penetrou a estrutura das nossas células. E nessa estruturação, ele achou a dupla hélice. E a partir dali, 4 cientistas trouxeram para nós a descoberta do DNA. James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins nos trouxeram a certeza do DNA. Enquanto isso, Francis Galton, primo de Charles Darwin, estudando também a estrutura do DNA das células, ele nos trouxe as impressões digitais, a análise das impressões digitais. Criou, então, assim, o modo de todos nós termos as nossas digitais. Como bem fez a humanidade. Tanto o DNA, que veio trazer a certeza de quem são os nossos ascendentes, quem são os nossos pais, como também as impressões digitais. Francis Galton, ele ficou muito conhecido como criador da eugenia. Mas, na realidade, a eugenia, a parte ruim, é que nós gostamos sempre de enaltecer o que é ruim. O que é bom, nós deixamos para um outro momento. Mas o Francis Galton nos trouxe essa grande descoberta. E logo, no final do século XIX, terminando o século XIX, já tivemos ali William Crookes, que logo depois ele resolveu, na época ainda de Allan Kardec, quando Allan Kardec estava desencarnando, Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Em 1872, William Crookes foi convidado pela Academia de Ciências de Londres a investigar o espiritismo, porque ele, um sábio que já havia feito tantas conquistas, já havia descoberto o elemento talho, já havia descoberto os tubos catódicos, anódicos, cátodos e ânodos, positivo, negativo, já havia descoberto tudo isso e foi pedido a ele, foi dado a ele essa missão: vá mostrar para a humanidade, logo no início, que o Espiritismo é uma doutrina errada, que vem contradizer tudo que é certo e contradizer a Bíblia. Ele fez uma pesquisa, estudou. Ali, nós vemos no livro Fatos Espíritas, de William Crookes, ele contando o trabalho com Kate King, o trabalho que ele teve maravilhoso, mostrando a materialização, mostrando tudo aquilo que se pode imaginar do espírito tomar o corpo através do ectoplasma, tudo contado no livro Fatos Espíritas.
E continuou dali, dali continuamos as experiências, e Maria Sklodowska, chamada depois Marie Curie, porque casou-se com o professor Pierre Curie, ali ela também descobriu o rádio, que ajudou na cura do câncer. Como que ajudou? Descobriu polônio, outras substâncias, e continuou nas descobertas. E logo depois, posteriormente, ela ganhou o prêmio Nobel, junto com Henri Becquerel. Pierre Curie, Marie Curie, Henri Becquerel ganharam o prêmio Nobel, porque nesse final do ano de 2000, no final do século XIX, já estava surgindo também a dinamite, que Alfred Nobel, um sueco, um cientista, que deixou 300 e tantos inventos, mas, infelizmente, a dinamite foi usada para o mal. Mas a ideia dele era destruir pedras para construir estradas, construir viadutos, melhorar a humanidade. Assim, as descobertas, todo cientista trabalha pensando no bem da humanidade, mas as descobertas são usadas para o mal, porque nós temos a predominância do mal no nosso mundo interior. E essa predominância faz com que busquemos o que é errado. E aí usaram a dinamite para a guerra. E quando ele viu isso, ele estava próximo, ele via que estava próximo ao desencarne. E deixou, no final do século XIX, um testamento, deixou toda a sua fortuna, que na época eram milhões de dólares, que era muito dinheiro na época. Hoje, nem bilhões é muito dinheiro, mas na época, milhões de dólares. Aí criou uma academia para premiar todos aqueles que se esforçassem para nos trazer o progresso para a humanidade, deixando ali esse dinheiro, que é muito dinheiro, e que veio trazer o prêmio para muitas pessoas, muitos cientistas. E no ano 1900, Max Planck criou a teoria dos quanta, estudando também a luz, a energia, e imediatamente Albert Einstein, um jovem que estava lá na Suíça, em Berna, trabalhando em patentes. Enquanto ele trabalhava em patentes, ele criou toda uma estrutura, a teoria da relatividade, mostrando que é igual mc ao quadrado. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Imagina 300 mil quilômetros por segundo vezes 300 mil quilômetros por segundo. Isso é a energia, que é igual a massa multiplicada por essa velocidade. E assim, ele, Albert Einstein, 1905, 1915, a teoria da relatividade geral, mas ele, em 1905, já conhecia a relatividade geral, mas ele teve que esperar até 1938. Olha como é que nós temos que esperar. Eu é que não posso esperar muito, mas ele teve que esperar que Lise Meitner, uma mulher, olha só, Marie Curie, Lise Meitner. A Lise Meitner, ela teve uma visão com Robert Frisch, seu sobrinho, caminhando, porque depois que ela assistiu a palestra do Albert Einstein, ele dava palestra em todos os lugares, só que ninguém entendia nada. E ele, pacientemente, ficou de 1905 até 1938, esperando que alguém entendesse o que ele fez. E ela, Lise Meitner, andando
nos bosques da Alemanha, ela teve uma visão e aí ela viu, olha, o átomo pode ser partido. Essa visão fez com que ela desse o nome de fissão nuclear. E depois, ela não ganhou o prêmio Nobel, que quem ganhou foi Otto Rank, porque é mulher, não podia. Então ela foi julgada para trás, mas cabe a Lise Meitner a descoberta mesmo, na realidade, da fissão nuclear. Ela que conseguiu entender. Quando Einstein viu que ela conseguiu entender, ele imediatamente escreveu uma carta para o presidente Roosevelt, dizendo, olha, é perigoso. E a Alemanha já estava com todo o seu artefato preparando-se para construir a bomba atômica em condições muito maiores do que os Estados Unidos, que criaram imediatamente o projeto Manhattan e colocaram ali John Oppenheimer controlando tudo, e vários cientistas, e numa rapidez imensa, construíram a bomba atômica e mostraram para o mundo inteiro o perigo da bomba atômica. E, infelizmente, houve necessidade, o Roosevelt desencarnou, entrou no lugar dele o Truman, Harry Truman, e o Harry Truman era assim, era Truman vocês que estão brincando com a gente. E aí, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, tiveram aquela destruição, mas mostrando para o mundo que o perigo da bomba atômica. E Chico Xavier falou com Geraldo Lemos Neto, conversou com ele, era seu amigo, e disse que se a humanidade, depois de 20 de julho de 1969, quando o homem pisou a Lua, quando os 3 astronautas foram para a Lua, Armstrong, Collins, o Armstrong foi o que pisou na Lua. Quando eles foram para a Lua e chegaram lá 20 de julho de 1969, aí veio uma reunião de Jesus com a equipe do sistema planetário. E ali na reunião ficou decidido o seguinte, que se a humanidade não entrasse numa guerra atômica durante 50 anos, que o mundo teria os seus beliscões, seus cascudos, mas o mundo continuaria para atingir a era da regeneração. E no ano 2015, quando completou 70 anos da rendição do Japão na Baía de Tóquio, rendição aos Estados Unidos, aí nós escrevemos o livro Século XXI, a Era do Sentimento, mostrando que nós precisamos lutar para construir o nosso sentimento. Precisamos exaltar o que nós temos em nós. Como Jesus disse, vós sois deuses. E ele disse, como Cristo de Deus, ele disse assim, em João, não está escrito que eu disse, vós sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo, porque ele é que disse, o Cristo é que disse. Porque o Cristo é que nos trouxe as 3 grandes revelações. A primeira, com Moisés, no Monte Horebe, na Península do Sinai. A segunda, o próprio Cristo trazendo a lei do amor. E a terceira, o Espiritismo. Quantas coisas precisamos de fazer para abrandar em nós, como foi lido aqui, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quanta coisa ruim temos que eliminar em nós, a fim de que nós possamos merecer viver aqui, continuar aqui,
não vivendo como anjos, porque mesmo quando chegar a era tão esperada de regeneração, teremos muitas coisas para eliminar, mas podemos continuar aqui. Mas para continuarmos aqui, tem que haver o nosso esforço, a nossa dedicação, sabendo que o lema é esse: fora da caridade não há salvação. É a fraternidade, todos nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos seres necessitados, precisando de seguir em direção a Deus, buscando o nosso sentimento. Obrigado a todos, graças a Deus, assim seja. Jesus, querido mestre, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa de fraternidade e oração. Esse instante, Jesus, queremos fazer a oração de Amélia Rodrigues. Ela ditou para o Divaldo Franco em 1962, lá na Argentina. E segundo a nossa interpretação, com inspiração, Divino Mestre, queremos dizer: Senhor Jesus, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas, diante desta minha visão, eu te quero rogar pelos cegos que se perderam na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor Jesus, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez, não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, aos surdos eu quero te pedir. Obrigado, Jesus, pela minha voz, mas também pela voz que declama, que ensina, que disciplina, que alfabetiza, pela voz que canta uma canção. E o teu nome repete com sentido e emoção. Diante desta minha melodia, eu te venho rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também falarão. Obrigado, Senhor Jesus, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos dos adeus de sinfonia, de cirurgia, de fisioterapia, de odontologia, pelas mãos que afagam outras mãos e na dor embalam no seio o corpinho de um filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, tropeados, amputados, macerados, estiolados,